Muito boa noite para você que está nos acompanhando. Estamos começando mais um programa Centros aqui na TV Univates, canal 15 da NET Lajeado, também da Brasrede em Arroio do Meio e nas nossas redes sociais, todos sempre convidadíssimos a estarem conosco em toda a nossa programação. No nosso programa Centros de hoje, nós vamos falar sobre o Museu de Ciências Naturais. Essa importante peça de vários cursos e que tem tantas atividades, tanto para visitação quanto para complementação da formação dos nossos alunos. Já vamos saber mais detalhes sobre o MCN, né, que é a sigla do Museu de Ciências Naturais, logo após a abertura do programa. Começando então o nosso programa, vamos conversar aqui com nossas convidadas, que são a Miriam Kronhardt, que é coordenadora do Museu de Ciências Naturais da Univates, também a professora Nelly Galarce Machado, coordenadora do Laboratório de Arqueologia, especificamente, e a Fernanda Schmidt, que é funcionária do Centro de Memórias. Vamos lá, vamos começar pelo princípio. O que é o Museu de Ciências Naturais da Univates, um pouquinho do seu histórico, qual é a sua função, como é que ele surgiu. Começamos com a Miriam, que coordena. Boa tarde. Boa tarde. Sim, sempre a gente salienta isso. Boa noite para os nossos convidados, boa tarde para os nossos entrevistados, porque estamos gravando aqui previamente na sala de empreendedorismo no prédio 2 da Univates. Então, o Museu de Ciências da Univates, ele foi fundado em 4 de maio de 2000, tem seu estatuto aprovado, né? Uhum. E o museu, ele, então, foi criado a partir de materiais que foram sendo organizados, no princípio, para fornecer aulas mais práticas, né? Uhum. Então, o primeiro momento, assim, né, foi se juntando foi se juntando para a questão de aulas, né? Uhum. Então, mas com o passar do tempo começou a se formar as coleções do museu, né? Então, nesse período foi repensado um novo espaço para o museu. Então foi se organizado um espaço com laboratórios específicos, né, que tem todo um viés de pesquisa, né, dentro da instituição, e também um espaço para mostrar um pouco dessa atividade, dessa pesquisa que já vinha sendo realizada, né? Então, diversos laboratórios que estavam realizando a pesquisa foram unidos, né, para formar aí o Museu de Ciências, e nesse momento também foi criada a sala de exposições, que é o local onde se mostra um pouco para a comunidade o que é, enfim, pesquisado, o que se tem nesse espaço de museu, né? E aí também a gente começa o atendimento a escolas da região, a comunidade, começa a realizar atividades de extensão, né? E aí tudo vinculado a essas áreas de pesquisa do Museu de Ciências. Né? Então tem todo um histórico, assim, né? Mesmo que o estatuto foi lá em 2000, a aprovação teve toda uma caminhada assim anterior, que eu acredito até que a Prof. Nelly possa falar melhor que eu, porque ela já estava aqui, e né? perguntar, Prof. Sou mais velha que tu. E eu não estava ainda nesse período, né, no museu. Quando a gente fala em Museu de Ciências Naturais, na verdade, a gente está numa definição que é ampla, né? Quer dizer, abarca muita coisa, muitos conceitos, muitas áreas diferentes. E aí um pouquinho da fala da Miriam eu acho que é legal. Havia muitas iniciativas, já havia muitos cursos, já havia muitas ações, e o museu vem para tentar unir todas elas e dar um certo grau acadêmico e de aproveitamento coletivo, né? Tanto que mudou a nomenclatura, né, Miriam? Ficou agora definido Museu de Ciências. Certo, já não é mais Museu de Ciências Naturais. Não. Isso, é Museu de Ciências Univates, o nome completo. Certo. Formalmente agora.
realmente é esse, porque, como a prof. Nelly disse, né, no início, assim, ele estava bastante vinculado à área de ciências biológicas e história, né? Hoje ele está bem mais abrangente, tem a área das ciências humanas, né? Tanto que o Centro de Memórias, Documentação e Pesquisa da Univates foi integrado ao museu, ele faz parte agora do museu, que né? A Fernanda depois nos fala a respeito dele. Então, por esse motivo, assim, né? Então, o enfoque não é mais só as ciências naturais, né? Então, a gente tirou esse nome, a nossa sigla, como ela já era bem conhecida, a MCN, a gente continua utilizando ela, mas é o Museu de Ciências Univates, onde a gente tem, então, todo outras áreas de conhecimento e que cada vez mais a gente quer agregar novas áreas a esse espaço, ao museu, né? Perfeito. E a história do museu, como a Miriam falou, né, é muito bonita, mas ela também é muito profunda, assim, é antiga, né, a história do museu. E aí a gente tem que lembrar de alguns nomes que foram nomes importantes, assim. Por exemplo, o professor Hamilton Grillo, né, foi um dos primeiros, dos pensadores, eu não vou dizer fundador, para não dar... O provocador da ideia de reunir, como a Miriam colocou, as coleções. Certo. Aí a gente vai ter daí outras pessoas que também estiveram envolvidas no museu e que estão ainda no museu, o professor André Jasper, né? O professor Eduardo Périco, o professor Juarez Ferla, a professora Elisete, a professora Claudete também já esteve no museu. Num primeiro viés, esses nomes todos ainda vinculados bastante com a questão de Museu de Ciências Naturais. Exato, Tanto que eu entrei na Univates em 2000, e aí, imediatamente, assim, me apareceram dois malucos na minha sala, assim, nem era uma sala, era um canto, né? E disseram assim, vem cá, tu não é da arqueologia? Eu disse, eu sou da arqueologia. Da história, eu sou da história também. Depende do momento. E eles disseram, tu não quer vir fazer parte do Museu de Ciências Naturais? Eu disse, estou dentro, né? Porque a arqueologia ela é um pouco mais interdisciplinar do que a história, né? E eu disse, não, vamos lá, estamos dentro. E isso foi lá no prédio 1, né, Miriam? Que era a primeira estrutura física. Isso, vocês lembram quando eram os azulejos azuis? Pois lá estávamos nós. E ali, o pessoal da biologia reunia as coleções didáticas, que era para servir, para dar um apoio mais lúdico e prático para as aulas mais das ciências naturais. Quando da construção do prédio 8, já foi pensado esse espaço para o museu, né, Miriam? Né? Isso se deu em 2002, né, Miriam? Deve ter sido, 2002, 2003, mais ou menos foi. Eu acho... Tem um registro, então, de fundação eu no ano 2000, né? né? Em 1999, já se vão 20 anos. E em 99, quando eu entrei, o prédio 7 estava em construção. Então, foi 1 ou 2 anos depois que o prédio 8 foi construído. E o legal é que era assim, né? Havia toda uma preocupação, tinha o professor Henrique também, toda uma preocupação com as rochas. Então, o museu, ele nasceu como praticamente todos os museus no mundo, né? Que é aquela ideia do colecionismo, né? De reunir materiais iguais, semelhantes, provenientes de regiões semelhantes, para que sirvam de um material didático, né? Seja para uma cidade, uma escola, ou então para uma seria quase que um acondicionamento de um acervo. Exatamente. Mas havia toda já uma preocupação com a questão da categorização museológica, claro. Né? Mas a ideia era reunir pessoas que viessem das mais... Já tinha a ideia da interdisciplinariedade, que eu acho que é o mais bacana do museu, porque por muitos anos eu estive só... Né? Eu era a única historiadora e arqueóloga no meio de tantos biólogos. Sim. E nunca me senti tão bem num lugar, e até hoje eu me identifico. O museu nunca foi de um curso ou de um professor. Nunca foi. E assim, por todas as gestões, até a Miriam, hoje a gente consegue se adaptar muito bem à questão do centro de memória e a questão da documentação histórica, a documentação arqueológica, que não deixa de ser uma documentação histórica também, e a ideia do museu. E eu sou uma pessoa que talvez seja uma pessoa doente por museu, doente no sentido sadio, né? Sim. Mas, que nem diz, é doente pelo Colorado, né? Não sou doente, eu sou uma pessoa sã pelo meu time, no caso. Aí já há controvérsias, mas não há. Voltemos ao museu. Voltamos ao museu. O museu, eu acho que nenhuma universidade consegue se alimentar, amadurecer sem um museu.
E a gente tem aquela ideia ainda, infelizmente, muito infelizmente, nós ainda temos no Brasil a ideia de que o museu é um lugar de coisas velhas, antigas, né? Coisas antigas, né, Miriam? Então, tu como coordenador sabe mais, porque as pessoas às vezes vêm até cronologicamente buscar coisas, né? E o nosso museu, ele tem esse diferencial. Nós temos as pesquisas ali dentro que são pesquisas de ponta. Tipo, toda a pesquisa do André Asper, do Laboratório de Evolução de Biomas, ali, de Paleobotânica, são pesquisas de ponta que estão trazendo... momento, né? Do momento, que estão trazendo elementos lá do Cretáceo, do Permiano, aí o André me mata. Mas aí talvez seja um conceito um pouco diferente, porque talvez uma evolução. Hoje a gente tem a preocupação de documentar aquilo que está sendo pesquisado agora, nesse momento. Exato. E o museu já vai acompanhando. Antigamente talvez não se guardava tanto essas coisas, e aí o museu acabava sendo o depósito. Infelizmente, isso é uma ideia que a gente traz lá da França antiga, né? Da Europa antiga, lá do século XVIII, XIX, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem no Brasil. Mas o nosso museu, ele quebra as regras. Certo. Deixa eu ouvir ainda a Fernanda. Fernanda, um pouquinho, tu trabalhas no Centro de Memória. Sim. Como é que o Centro de Memória entra nesse projeto todo aí? Um pouco mais tarde, mas ele se agrega junto, né? Na verdade, o Centro de Memória ele vai surgir em meados de 2007, né? Com também uma demanda do curso de História, dos professores do curso de História, e uma demanda regional. As pessoas procuravam a instituição, né, não sabendo o que fazer com uma documentação muito antiga. Certo. Né? O que fazemos com esses documentos que pertenciam às nossas famílias, aos nossos pais, aos nossos avós? Então, entrava em contato com a instituição e a gente não tinha um local específico, né, para receber essa documentação. Sim. Então, essa demanda foi o que fez surgir o Centro de Memória lá em 2007. A professora Anneli também participou, então ela pode até falar Mas num sobre... primeiro momento, isoladamente, separado do museu. Certo. Né? Como o Centro de Memória, o próprio nome já diz, ele tem essa ideia de trazer a memória, de preservar a memória regional, né? Ele não deve ser visto apenas como um acervo, um local onde você guarda coisas, né? Como a gente já vinha falando. Ele é um espaço de produção de conhecimento, de difusão de conhecimento. Então, além de a gente ter essa documentação e deixá-la, né, acessível à comunidade, não só acadêmica, como à comunidade também exterior, e aí também o museu tem nos ajudado muito nesse sentido, porque todas as escolas que vêm visitar o museu acabam agora também passando pelo Centro de Memória e conhecendo esse espaço a mais. Que antes, né, ficava mais isolado, digamos assim, dentro da instituição. Hoje a gente consegue trazer também esse espaço para a comunidade, né, mostrar as nossas coleções, os nossos acervos, né. Então, a nossa função enquanto Centro de Memória, ela consegue ser, acredito, mais completa agora participando do Museu de Ciências, né, porque, como eu disse, não é um espaço para a gente apenas ter olhar para trás. Documentos guardados, né? Os centros de memória, eles realmente têm essa função de divulgação do conhecimento, né? E de que essa produção aconteça. Esses acervos devem ser acessados, né? E essa memória deve ser trazida, né? Sim. Então, não há sentido da gente falar de memória se ela não é trazida à tona, né? Somos nós os responsáveis por isso. Então, o Centro de Memória dentro do museu, acredito que ele tem toda a lógica. Ele tem conseguido, né, fazer melhor o seu trabalho, tem sido mais profícuo nesse sentido. A gente tem percebido um aumento muito grande no número de visitantes no Centro de Memória a partir da integração dele com o museu, né? Só nesse ano a gente já tem mais de 400 visitas, o que nos deixa muito felizes, né? Claro. Legal. Fechamos o primeiro bloco, entendemos o que é o Museu de Ciências da Univates, então, que é a nomenclatura oficial a partir de então. Logo, voltaremos no segundo bloco para entender um pouquinho quais são os setores, quais são as áreas que estão lá dentro e todas as interfaces que acontecem tanto na pesquisa quanto na graduação. Já voltamos. Começando então o nosso segundo bloco do programa de hoje, em que estamos falando sobre o Museu de Ciências da Univates, né? Aqui tudo é muito dinâmico, inclusive o nome muda do primeiro para o segundo bloco, né? Como já fomos corrigidos aqui pelo pessoal, a gente já aprendeu que é Museu de Ciências da Univates a partir aqui dessas novas configurações. Conosco a Miriam Kronhardt, que é coordenadora do Museu de Ciências Naturais da Univates, também a professora Anneli Galarce Machado,
que é coordenadora do Laboratório de Arqueologia, já vamos ver mais detalhes, e a Fernanda Schmidt, que é funcionária do Centro de Memórias. Eu quero ainda passar por duas ideias que a gente deu uma breve pincelada lá no primeiro bloco. Miriam, tu disseste que existe um ambiente, uma sala de exposições, quer dizer, normalmente a gente quando pensa no museu, a gente pensa que museu é aquilo que está exposto. Na verdade, aquilo que está exposto é uma mínima parte de tudo que está organizado, cadastrado, de tudo que está dentro dos laboratórios, das áreas de trabalho. Quer dizer, o museu, na verdade, é muito mais o que está atrás do que o que está exposto, né? Com certeza. A gente tem, então, a sala de exposições, que é onde a gente recebe as pessoas da comunidade, os alunos, enfim, mas com certeza é apenas uma mínima parte do que se tem nas coleções, né? Então, o que a gente traz para a exposição e também nos laboratórios, né? Então, dentro do Museu de Ciências, hoje, nós temos diversos laboratórios. Um dos laboratórios, então, que a professora Nelly coordena, que é o Laboratório de Arqueologia, mas a gente também tem o Laboratório de Paleontologia e Evolução de Biomas, que é coordenado pelo professor André Jasper, o Laboratório de Ecologia, coordenado pelo professor Eduardo Périco, né? E a gente tem outros laboratórios vinculados também, que é o Laboratório de Acarologia, né? Que é coordenado pelo professor Juarez Ferla, e o Laboratório de Botânica, que também é coordenado pela Prof. Elisete. Eles são laboratórios que não estão mais situados no espaço hoje dentro do museu, mas eles têm uma vinculação em função de que a pesquisa gera material que é depositado nas coleções do museu, né? Certo. Quer dizer, aquilo que vai efetivamente para a sala de exposições é uma ínfima parte e que se faz um certo rodízio justamente para poder dar visibilidade a tudo que está se trabalhando na retaguarda, né? Isso mesmo, né? E ainda, continuando, além de tudo, desses laboratórios que eu falei, hoje, então, também o Centro de Memórias, né, também tem seu acervo e também está integrado e faz parte ao museu, né? Então, realmente, às vezes as pessoas pensam que o museu é a sala de exposições, né? E agora, então, a gente tem duas salas, né? Tem a sala da exposição do Centro de Memórias e aqui, então, que já existia no prédio 8, né? Mas o museu, ele não é, então, só uma sala de exposições, ele é, sim, um conjunto de laboratórios, da sala de exposições e das coleções, né? Então, professora Nelly, até para aproveitar a sua área de formação, essa visão que a gente tem ainda de que o museu é uma coisa muito mais voltada para trás, tem a ver um pouquinho com esse conceito que a gente tem da história, né? O que já aconteceu está lá no museu, como se a gente olhasse para trás e não pudesse mais mexer, mudar, alterar. Mas hoje esse conceito ele é um conceito ultrapassado, né? Bem ultrapassado, né? Mas mesmo assim a gente ainda tem museus, por exemplo, os museus municipais, regionais, alguns até museus estaduais, onde eles não recebem mais coleções. Certo. Então, eles ficam com as coleções, até porque há toda uma ordenação junto aos Institutos de Patrimônio Histórico Nacional, que é o IPHAN, e às superintendências regionais de controle dessas coleções e de museus que podem receber coleções, né? O nosso caso, ele é um museu de ciências. Então, nós temos laboratórios vinculados. Então, nós temos uma produção de conhecimento contínua e, para cada coleção, há a exigência de um curador, que seria, assim, uma espécie de cuidador da coleção. O responsável técnico. O responsável técnico, exatamente, que a gente presta contas não só para a Univates, como para os programas de pós-graduação vinculados a esses laboratórios, mas a gente presta satisfação e relatórios anuais, alguns são mensais, outros são semestrais, para órgãos ambientais e também como, por exemplo, para o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é o IPHAN. E há toda uma regulamentação do porquê existir o laboratório, como as condições, salvaguarda e manutenção dessa coleção. Então, existe no Brasil essas características de museus. E existem aqueles museus municipais que são os museus que muitas vezes
na maioria das vezes, não seguem a legislação, que, infelizmente, no Brasil não há tantos museólogos disponíveis no mercado. Então, todo museu, por lei, tem que ter um museólogo. Certo. Né? Isso é lei. Mas, às vezes, a gente não, alguns municípios não têm condições de ter um museólogo, eles contratam para fazer o plano museológico, o regimento, e mantém algumas horas. E muitas vezes é o pessoal das humanas, como o pessoal da história, como o pessoal da biblioteconomia, é o pessoal da geografia, às vezes até de outras áreas, assumem essas coleções. Mas eles não podem mais receber coleções depois que é definido. Só para resguardar aquilo que já está no acervo. Isso. Por isso que a gente tem ainda uma ideia de que o museu é meio parado no tempo. Na verdade, os museus não deveriam. Os museus deveriam ser, bem pelo contrário, aquilo que é o lugar onde você vai para conhecer o tempo, para conhecer o espaço. Para vivenciar o tempo atual. Para vivenciar, exatamente. E dessa forma, você vai vivenciar e você deveria ter o direito de ver a dinâmica do tempo. E quem é que faz o contar da dinâmica do tempo? É a história, né? A memória, enfim. Então, você vê a memória de uma forma, às vezes 3D ou às vezes 2D, né? Através de banner, mas aonde que você vê isso? No museu. Então, a gente criou uma mentalidade equivocada de que o museu é coisa velha, às vezes até empoeirada, né? Por causa dos filmes. Sim. Né? Tem os filmes, por causa às vezes é o que a gente vê mesmo em alguns municípios, que não dão muita atenção. Falta de estrutura. Falta até inclusive de política de ação para um museu. Porque o museu, muito dessa sua fala, a história, ela tem outro alcance quando tu consegue conectar aquilo que passou com o que tu está vivenciando hoje, né? Claro. Poder fazer essa união de dois momentos, né? É o papel, né? É o papel... Na verdade, o papel da história, que muitas vezes equivocadamente falam que é contar histórias do passado, na verdade, a gente parte do presente. Né? As perguntas do presente são que nos movem a olhar para o passado de determinada forma ou de outra forma. Né? Então, a memória ela tem esse papel de, na verdade, me parece que ela quer reforçar um pertencimento. Né? Quando a pessoa vai ao museu, ela está tentando buscar a qual grupo eu pertenço. Né? Então, ela vai tentar buscar nas memórias dos seus antepassados coisas que as vincule com esses grupos, né? E tem que haver um pertencimento. Só que quem evoca essas memórias são as pessoas do presente, né? Então, não está desvinculado de forma alguma o passado e o presente, né? O presente está sempre ele buscando no passado esse pertencimento, né? Então, acredito que mais vai para esse lado. Adoro essa palavra pertencimento, porque eu acho que não existe duas coisas que mais se associam, museu e pertencimento. Porque o nosso museu, além né, de ter aquela sala de exposição muito legal, ela conta todo o tempo, né? Então, desde o tempo pré-histórico, paleontológico, até o tempo histórico, o tempo ambiental, que é interessantíssimo. Eu vejo, às vezes, ali a criançada no museu, eu amo aquela energia juvenil, uma energia gostosa dentro do museu, eles andando pelos corredores, porque nossos laboratórios são vivos e são receptivos. A gente recebe as crianças. E aí, às vezes, eu vejo assim, eu adoro as coisas da arqueologia, mas eu também gosto das libélulas. As libélulas são do nosso tempo, né? E aí eles falam assim, aquela parte lá dos carvões, aquela parte lá dos dinossauros, a parte dos vegetais também é legal. Mas eu também gosto de ver os ácaros no microscópio, aquelas figuras microscópicas. Então, assim, tu vê a criança do nosso tempo vivenciando essa ciência, que na verdade é baita uma ciência, essa ciência que vai ao longo do tempo. E o museu conta a história dessa ciência. É do museu, né? Me parece que é a função educativa do museu, né? De integrar, então, esse conhecimento que é produzido dentro da academia, né? E o museu consegue fazer muito bem também esse vínculo entre a academia e a comunidade, né? E a gente vê isso muito presente quando a gente recebe as crianças, né? Tanto no museu quanto no centro de memória, que tu pode mostrar como tu trabalha, o que tu faz, né? Eles têm muita curiosidade de saber o que se faz dentro da universidade, né? Na idade, quando são pequenos ainda. Então, eu também já fui bolsista de iniciação científica
no laboratório de arqueologia, a gente já recebia crianças também. Então, eles têm muito a curiosidade de também entender esse processo todo de pesquisa até esse material chegar na sala de exposição. Eu acho que isso a gente tem muito importante essa E a partir função, dessa né? experiência, elas conseguem construir um outro sentido de museu, né? Sim. Talvez que nós não tenhamos conseguido construir com tanta perfeição, porque não tivemos essa consciência, mas a experimentação que eles têm faz com que eles vejam o museu como uma coisa viva desde a infância deles. Fantástico isso que tu falou, porque é a experimentação, porque nós não tivemos acesso, por exemplo, a fazer uma viagem, uma viagem 3D pela internet no Museu de Ciências Naturais de Londres, ou no Museu da Inglaterra, de Londres. Eles têm. Então, assim, nós temos que fazer, há uma necessidade, há uma busca por um museu extremamente dinâmico e vivo e moderno. Porque eles gostam, apesar de eles gostarem lá do Permiano, acharem muito interessante o Permiano, dali a pouco eles gostam das libélulas, das odonatas, mas dali a pouco eles gostam da arqueologia, mas eles gostam de ver isso de forma meio cibernética. Sim. Então, a gente meio que dá uma navegada lá montar exposições criativas, né? Mesmo que a gente não tenha toda essa tecnologia como alguns grandes museus, mas a gente consegue montar exposições onde eles podem sentar, sentir, onde eles podem brincar com os dados, onde eles, né, fazer experiências, oficinas, né? A gente tem procurado fazer oficinas em que eles possam também simular, né, aquele trabalho, né? Então, a gente tem oficina que a gente oferece no Centro de Memória também, né, ali no museu também, que eles podem experimentar, né, como não ser só olhar e assistir. Como ser um jovem cientista, né? O que é ser um jovem cientista? Percebe muito forte isso, que cada vez mais as exposições têm que ser interativas, né? Então, está na essência deles, na essência deles, né? E bem interessante, sim, o que o pessoal vem falando, porque a gente tenta, né, trazer informações, assim, só para citar um exemplo, que já que a Prof. Nelly falou das libélulas, acabei recordando, né, a libélula já na época dos dinossauros já tinha as libélulas, né, e elas estão até hoje, e a parte de ecologia faz um trabalho muito interessante, um estudo com libélulas, né, e hoje em dia está muito atual, porque sabe-se que elas são predadoras da larva do mosquito da dengue, né? Então existem incentivos assim para conseguir até eu vi municípios próprios incentivando algumas espécies de plantas que atraem as libélulas para que elas como forma de controle natural. Para fazer o controle natural, para evitar a dengue. Então, como que isso não é natural, né? É muito atual, da nossa vivência, do nosso dia a dia. Mas às vezes eu acho que falta um pouco de fazer essa conexão, né, do mundo que a gente vive com esse espaço da pesquisa, da ciência, né? Que é uma coisa que faz parte, né? Que faz parte do nosso dia a dia. Ok, fechamos o segundo bloco. No terceiro bloco eu quero ouvir um pouquinho mais detalhadamente, assim, quais são as ações que são feitas, por exemplo, professora Nelly, que trabalha no Laboratório de Arqueologia, lá no Centro de Memória, o que mais ou menos permeia cada uma dessas áreas? Isso vinculado ainda com pesquisa, extensão, graduação, né, que é importante a gente não perder isso de contato. Já voltamos. Terceiro bloco, nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o Museu de Ciências da Univates. Nossas convidadas já relataram no bloco anterior algumas das áreas, alguns das ênfases, mas acho que a gente poderia entrar assim com um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais de detalhes. Por exemplo, a professora Nelly coordena então o Laboratório de Arqueologia. O que nós temos lá no Laboratório de Arqueologia? Eu acho legal eu começar falando porque eu sou a primeira sala do museu. Certo, vamos por ordem física. Por ordem física, né? E porque ser arqueologia. Não, brincadeira, gente. Mas só retomando um pouquinho, mas também dando continuidade, essa questão do museu como algo vivo, algo moderno, algo atual,
né? Eu acho que a prova disso é toda essa quantidade de pessoas que a gente recebe ali dentro do museu, né? E também por ser um museu científico, né? E que tem essa carga de produção do conhecimento, que não é só a exposição. Nós temos que produzir conhecimento para alimentar os cursos de graduação, que pelo menos ali dentro a gente tem bolsistas de iniciação científica. Cada laboratório só funciona porque existe a pesquisa. Importante, né? Isso, importante. Vamos salientar. Aproveitando o seu gancho, como é que o museu e como é que essas áreas se conectam com a graduação, com a sala de aula? Quer dizer, os alunos usam esse ambiente também para estudar. Diretamente se dá por dois caminhos, né? Seria através da iniciação científica, né? que se dá a partir dos projetos de pesquisa que alimentam os laboratórios. Certo. Esses projetos de pesquisa, na maioria das vezes, estão vinculados a programas de pós-graduação aqui da Univates. Por exemplo, o Museu de Ciências, ele tem envolvido o programa de pós-graduação em Ambiente e Desenvolvimento, o programa de pós-graduação em Sistemas Ambientais, que é o PPG-SAS, e o programa de pós-graduação em Biotecnologia e o programa de pós-graduação em Ensino. Então, vejam, né? São quatro programas ali diretamente relacionados, né? Fora os indiretamente relacionados, né? E o programa, que de certa forma é um programa de ensino de exatas também. Né? Dentro desses laboratórios, então, a gente tem essas duas formas de vínculo com a graduação, que se dá a partir da iniciação científica e a partir da extensão. Certo. Existe uma terceira forma, que é uma coisa que a gente está recebendo cada vez a gente está recebendo mais alunos, que é a partir do voluntariado. Os alunos eles estão se voluntariando tanto para as ações educativas, que a gente chama de extensão, quanto para a iniciação científica, mas aí de forma voluntária, sem aquela relação com a bolsa de iniciação científica, né? E isso eu acho que é o que transforma mesmo, é o que faz o museu ser dessa forma tão ativa e dinâmica. Há uma circulação, né, Miriam, de muitas pessoas, né, dentro do museu, e eu não estou falando de técnicos, de doutores, de pós-docs, de pesquisadores, né? Estou falando de pessoas que vêm principalmente da comunidade, que vem, às vezes eles encontram algum tipo de planta, ou até algum tipo de rocha, um tipo de fóssil, ou até alguma coisa arqueológica que eles trazem. Eles têm o museu como uma referência. A Miriam pode falar muito mais, mas só falando, esse andamento, essa natureza dos laboratórios, ela é bastante intensa. E nós estamos trilhando um caminho, tanto o Centro de Memória, quanto a arqueologia, quanto a paleontologia, quanto a ecologia, quanto a acarologia, a questão da zoologia, nós, de certa forma, tão muito humilde, né? A gente às vezes tem que deixar de ser um pouco humilde, né? E ser um pouco, se mostrar mais, não é mesmo? Nós estamos nos tornando referência em algumas situações, tanto que nós recebemos pesquisadores que vêm de outras universidades, de outros rincões, né? Falando como missioneira, para vir fazer estágio. E nós já estamos tendo até uma certa fila. Estou exagerando um pouco. Sim. Mas é que como nós ainda não temos espaços assim grandes para recepcionar, mas a gente tem, por exemplo, nós tivemos recentemente um pesquisador egípcio que ficou aqui com mais de um mês com a gente, né? Ficou junto ali ao museu, trabalhou tanto na parte da paleontologia quanto na arqueologia, foi para campo com a gente, fez várias atividades. Ao mesmo tempo que ele estava ali, nós tínhamos um pesquisador da Universidade de Exeter, da Inglaterra, que ficou 4 meses com a gente, fazendo uma pesquisa ali na área da botânica, na área da arqueologia. Nós tivemos um aluno que ficou um mês, um aluno que veio do Maranhão,
né, que veio fazer um estágio ali com as libélulas do Périco. E então nós temos um andar, assim, claro que a gente não pode receber tantas pessoas. Tanto que nós temos uma marroquina que está chegando agora em agosto. E a gente teve que pedir para ela que ela esperasse o cara de Londres ir embora para ela vir. Certo. E ela está chegando agora. Até para dar um espaço adequado, uma atenção, condições, né? um acompanhamento. Exatamente. Então, assim, ó, nós estamos virando referência nesse tipo. Tivemos recentemente no Centro de Memória 2 pesquisadores que vieram de Santa Catarina, né, vieram aqui para ver a estrutura do Centro de Memória, para eles fazerem um Centro de Memória lá em Santa Catarina igual. Certo. Então, assim, nós, de certa forma, nós conseguimos chegar a um ponto, né, e graças à gestão aí, né, que nós estamos conseguindo chegar a um patamar de realmente produção do conhecimento científico. Miriam, a interface com esses pesquisadores, ela é mais pelos programas de pós-graduação, pela própria produção dos professores, ou passa também pela postura, pela divulgação do museu como um todo? Eu acho que mais diretamente através da pesquisa, né? Mas a gente tem visto isso assim é bem gratificante, sim, porque eu acho que além de ter toda essa questão da pesquisa, tem o contato dessas pessoas, o ambiente do museu, né? Então as pessoas convivem ali, o pesquisador com o bolsista de iniciação científica, com, né, os funcionários técnicos administrativos do museu. Então a gente tem esse contato com outras realidades, com outras culturas, né? E isso tudo eu acho que engrandece muito, né? Acho que tem um crescimento que é muito importante, assim, dentro da própria universidade, assim, a circulação... É um museu com ambiente de museu, isso, assim, museu mesmo, de né? ter essa discussão, né? De ter, além da pesquisa, ter, sei lá, o momento do café, que de repente está discutindo algo ali, né? São espaços de aprendizagem, espaços, né, onde a gente pode estar tendo conhecimento, trocando, né, trocando informações. Então eu acredito que isso seja bem interessante, assim, né, como ele disse, é um museu vivo, né, onde várias coisas acontecem ao mesmo tempo, né, assim, é uma troca constante, né. Em tempos de bases nacionais curriculares sendo modificadas, planos pedagógicos sendo modificados, né, nós cada vez mais as universidades, assim como as escolas, vão sentir necessidade de ter esses espaços que a Miriam acabou de dizer, que são espaços não formais de aprendizagem. Né? O museu ele não é um espaço não formal, ele é um espaço formal, mas ele é um espaço de aprendizagens. Então, cada vez mais nós vamos receber alunos não só das licenciaturas, né, mas nós vamos receber alunos de escolas, de ações de escolas dentro de um museu, para vir aprender a lidar com a ciência. Nós já temos essas experiências, né, Miriam? A partir dos projetos de extensão. Né, que são essas que cada vez mais estão sendo estimulados e cobrados a ampliarem, né? Nós tivemos uma experiência recente, que é uma experiência com uma escola de Bento Gonçalves, né? E eles, lá na escola, eles pré-selecionaram alguns estudantes, aí fizeram provas, enfim, e aí eles selecionaram, 8 estudantes. E desses 8 estudantes, eles tiveram que escolher entre projetos de pesquisa. Eles escolheram a arqueologia, por exemplo. E aí eles vieram ano passado inteiro, agora eles vão retornar novamente, agora no segundo semestre, vieram para cá de 15 em 15 dias para aprender a fazer ciência. E aí eles escolheram a parte da história, né, a partir da documentação, e a gente tem no Centro de Memória, a gente tem uma documentação maravilhosa para tratar todo esse período de escravidão, o período da imigração, né, ótimo. Então eles vieram e trabalharam tanto na parte da coleção arqueológica quanto na parte da coleção histórica. E foi uma experiência para nós muito interessante, porque não eram alunos que vinham só para visitar, mas alunos que vieram para pesquisar, e bem nessa ideia que a Miriam acabou de dizer, de aprendizagem mesmo, o museu ensinando, a pesquisa ensinando. Então, foi uma experiência muito interessante, a gente vai retomar agora, e é meio punk, assim, porque
o pesquisador também, né? sai do seu universo. E eu imagino que se a extensão é importante para os alunos de graduação, imagino como estes alunos farão a sua graduação, uma vez que eles já tenham sido iniciados a esse processo, já num processo de formação lá no ensino, né? No ensino tradicional básico, né? Sem dúvida, eu fui bolsista de iniciação científica, né? Minha caminhada no museu começou como bolsista de iniciação científica e já percebi uma mudança significativa no meu rendimento também na própria graduação, né? Tu começa a te dedicar e ter outros olhares, né? E percebendo que esses alunos no ensino fundamental e ensino médio já começar a ter contato com a ciência, se eu tivesse tido talvez isso na minha época de escola, com certeza o meu olhar também teria sido diferente, né? Logo no início da graduação. Então, essa turma que a gente recebeu, por exemplo, no Centro de Memória da Escola de Bento Gonçalves, muito interessante, que eles primeiro entender o que é esse espaço, né? Como se guarda um documento, né? Qual o passo a passo de tu consertar um documento lá do século XIX, né? Que ele parece aparentemente que ele não está em boas condições para uso, mas a gente tem formas e tem técnicas de deixar ele apropriado. Então foi toda essa trajetória, todo esse bastidor que a gente faz, a gente passou para eles, né? E muitos deles saíram dizendo: nossa, agora eu quero fazer história, vou ser historiador, quero trabalhar num museu, né? Então, eu vejo que como aluna, se eu tivesse tido essa experiência, né, na minha época de escola, com certeza também teria poupado alguns tropeços posteriores, né? Mas a iniciação científica também, ela te proporciona um aprendizado incrível. Eu acho que o museu é um espaço muito interessante para os nossos alunos de graduação que têm um interesse, né, que é o caminho mais comum que se toma para fazer ciência no Brasil hoje é você iniciar como um bolsista de iniciação científica, né? E posteriormente quem quer participar também de um processo de mestrado e doutorado, isso também vai te facilitar bastante. Né? Muito bem, fechamos o terceiro bloco, mas eu quero ouvir um pouquinho mais da Fernanda lá no quarto bloco sobre o que é o museu especificamente a área do Centro de Memórias, como é que ele atua, se ele está aberto a receber material, como é que o pesquisador pode ter acesso, não pode ter acesso, e vermos também com a Miriam principalmente como é que é o agendamento, como é que é a questão da visitação, que formas as escolas ou os interessados individuais podem fazer essa marcação de visitas. Já voltamos para o nosso último bloco. Museu de Ciências da Univates, esse é o nosso tema do programa Centros de hoje e estamos já no nosso quarto e último bloco. Fernanda, um pouquinho sobre o Centro de Memórias, o que é o Centro de Memórias, como é que se dá o acesso ao acervo do Centro de Memórias? Bom, como eu já vinha comentando antes, né, o Centro de Memória, então, ele é um espaço que foi criado para a preservação da memória, né, da história regional, né. O nosso acervo hoje ele tem mais ou menos 70 mil itens, 90% desses itens são referentes à história da instituição, então a história da Univates está guardada dentro desse espaço. Quem tem curiosidade sobre a história da instituição pode nos procurar, né. E a gente também recebe doações da comunidade, como eu já havia comentado. Como o nosso foco ele é história regional, né, então a gente tem recebido acervos que contemplem, né, a história aqui do Vale do Taquari ou, né, de Taquari do século XIX. Então a gente vai fazer toda uma análise do que era, né, esse espaço no século XIX. Né. A gente tem fotografias, jornais, livros de atas de Câmara de Vereadores, livros de cooperativas. A gente tem um acervo também de livros regionais. O antigo Museu Regional do Livro, este acervo hoje está incorporado no Centro de Memória. Então a gente tem um vasto, né, grupo de livros muito interessantes, regionais de várias temáticas, né, revistas, não são apenas livros voltados para a história, a gente tem livros de medicina, de literatura, de veterinária, de coisas muito diferentes. Né. Certo. A gente, quando recebemos escolas, né, e também oferecemos oficinas, o contato e agendamento é via museu. Certo. Mas a sala está sempre aberta para os pesquisadores, a gente recebe pesquisadores de outras universidades. Quer dizer, se tiver um pesquisador que está em determinada área, seja da história, eu quero
quero pesquisar a história do direito no Vale do Taquari, entra em contato com vocês. Entra em contato conosco, né? E pode, às vezes as pessoas estão passando pelo local, estão na Univates e também vêm nos visitar, não precisa ser previamente agendado, né? A gente fica na sala 205A do prédio 9, fica nos fundos, né? Então, a gente vai ver se a pessoa, se a gente tem esse acervo disponível. Há um material catalogado, quer dizer, sim, não precisa obrigatoriamente sair folhando lá, vocês têm já... A gente sabe exatamente o que a gente pode ou não, dentro das nossas possibilidades, o que está ou não disponível, né? E também na questão de receber o acervo também. A gente faz uma análise prévia, ver se ele vai se enquadrar dentro daquilo que a gente tem pensado. Quer dizer, alguém tem algum material que acha que tem um valor histórico, pode doar. Isso, entra em contato conosco, muitas pessoas trazem esse material, a gente faz uma análise e verifica se é ou não de acordo com o escopo que a gente pensou que é a história regional aqui do Vale do Taquari. Perfeito. E acho legal fazer essa referência que a Fernanda estava comentando antes, eventualmente recuperar algum material para que esse material possa ser manuseado, possa ser acessado. Porque não é só recuperar fisicamente para que ele continue existindo, mas para que essa informação também tenha valor de pesquisa e de produção. Exato. Né? Tanto que a gente, só que no curso de História, a gente tem mais de 20 trabalhos de conclusão de curso que estão vinculados a materiais que foram pesquisados no Centro de Memória. O meu próprio trabalho de conclusão de curso também foi feito nesse acervo, né? Então, temos muitas possibilidades ainda a explorar e a gente fica muito feliz. Quanto mais pessoas acessam o nosso acervo, melhor. A gente fica muito mais contente, né? Porque é o nosso trabalho de todos os dias. Isso é a história alimentando, esse material, né? Para que as pessoas possam, de fato, acessar, né? Claro. Para nós é gratificante quando a gente recebe essas pessoas nesse espaço. Sim. Fernanda fala muito bem. Foi minha aluna. Mas também é interessante falar, e aí eu sou a moça dos dinheiro. Não, é que a Patrícia, que é a coordenadora, está de férias, né? Deve estar curtindo o Peru. Certo. Né? Divulgar a viagem da Patrícia. Uma viagem acadêmica, praticamente. Nós, do Centro de Memória, assim como o museu, a gente presta serviços à comunidade, né? Então, a gente já tem todo um histórico aí de, por exemplo, neste momento... Só vou contar uma história. Neste momento, nós estamos organizando o livro dos 85 anos do município de Arroio do Meio. Fizemos 75, agora retomamos o contrato agora com os 85. O que é lindo, bonito, é fantástico para os historiadores acadêmicos, como a gente diz, poder ajudar, contribuir, né, com essa coisa da socialização da história, dos fatos históricos, né, todo esse processo histórico aí de um município tão importante quanto foi Arroio do Meio. Já temos outros nomes de municípios aí no currículo, né, que o Centro de Memória presta esse tipo de serviço à comunidade. Assim como também a gente tem experiências aí com particulares, não só com as prefeituras, mas com os particulares, pessoas que trazem seus acervos de fotografias, de documentos, para as gurias fazerem a higienização, a organização, a catalogação e o mais legal, isso que tu disse, poder manusear a documentação de forma correta. Então, nós usamos o processo de digitalização da documentação. Então, se eu tenho todo o meu acervo de fotografias, o meu acervo da documentação, eu digitalizo e aí eu tenho lá um pendrive, ou eu tenho um drive, ou eu tenho um CD, que já não é mais antigo, né? Não se usa mais, mas às vezes algumas pessoas querem ainda. E aí as pessoas, tu não precisa mais manipular aquele documento que foi previamente, já foi recuperado, né? Porque ele é único, né? Principalmente documentos de prefeituras, documentos tipo testamentos, jornais antigos, atas, né? Atas, documentos de família, esses passaportes antigos dos primeiros imigrantes. Então, o Centro de Memória facilita esse tipo de coisa. Assim como todos os outros laboratórios do museu, a gente também presta serviços à comunidade aí, né? Não só à comunidade, mas também presta serviços ao governo, às prefeituras, né? As empresas privadas. Nós, por exemplo, há uns anos atrás, nós primeiro reunimos todo o acervo da Ervateira Baldo. Certo. Depois, eles pediram, agora vocês escrevem a nossa história. Daí nós escrevemos toda a história que eles utilizam, quando eles querem, eles utilizam para fazer propaganda, eles utilizam para botar no site deles, para alimentar o site. E
Memorial do Sicredi. Foi fantástico, foi lindo aquela exposição do Memorial do Sicredi. Então, tem inúmeras coisas que o Centro de Memória faz. E agora, né, vinculado ao Museu de Ciências, tá bombando, como se diz, né? Está bombando mais ainda. Né? Miriam, um pouquinho, por favor, então, escolas, pessoas, famílias, individualmente, como é que se dá o acesso a toda essa estrutura do museu? Então, a sala de exposições está sempre aberta à comunidade, né? Então, prédio 8. Isso, na sala 100 do prédio 8 e na sala 205, lá do prédio 9, também tem essa nova sala de exposições, então, que faz parte do museu. E assim, é bem importante dizer assim, que quem quiser visitar, trazer a família, o museu está aberto, né? Até de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. E pode vir, né, visitar, não é necessário fazer agendamento. Certo. O agendamento que a gente solicita é quando são grupos maiores, né, quando principalmente as escolas fazem esse agendamento e aí fica um monitor responsável fazer uma visita mediada, né, assim, às vezes que tem até, às vezes, dependendo, é solicitado um enfoque especial em algum conteúdo que o professor esteja trabalhando, né? Então, a gente faz essa atividade também. E aí, também tem a possibilidade, além dessa visitação à nossa sala de exposições, a gente organiza oficinas, né? Então, e isso tudo sempre tem no site do museu e a gente divulga também, né? Às vezes sai no site da Univates. Com que antecedência tu consideras assim ideal que um professor faça contato? Uma semana, 2 semanas, um mês antes? É interessante que pelo menos 2 semanas antes seria interessante devido à procura, assim, depende, tem períodos de maior procura e outros nem tanto, assim, né? Mas é bom sempre fazer com antecedência, porque aí, né, tanto para a organização da equipe do museu quanto para a escola, né, consegue fazer todo um trabalho assim de organizar, né, para que as crianças também possam compreender, né, o que elas vão vir fazer nesse museu, o que tem nesse espaço, enfim, e também poder até, a gente sabe que muitas professoras dão continuidade, né, não é só a visita em si, né, depois esse trabalho continua nas escolas e isso é muito interessante. Certo. Enfatizando essa informação da Miriam, então, se você, professor, quer trazer sua turma, faça contato prévio, não só para a visita normal, tradicional do ambiente de exposição, mas quer uma oficina que trate de algum tema onde o museu possa estar aprofundando, isso pode ser negociado para que você insira isso no seu processo pedagógico. Esse tema ele pode ser trabalhado para a sua turma especificamente. E aí está cumprindo seu papel o museu, né, Miriam? Professora Nelly, para a gente fechar, o nosso museu, então, é um museu que, eu diria assim, é um museu vivo, né? É um museu que ele está buscando cada vez mais cumprir sua formação de ensino e de catalogação do que aconteceu, mas também conexão daquilo que está vivenciando hoje, né? Totalmente. Além de ter os pesquisadores mais bonitos da instituição, né? Certo. Modéstia sempre é uma característica sempre interessante. Bom, né? Porque pesquisador é sempre assim, né? Tem aquela ideia, aquele estereótipo dos filmes, né? Os pesquisadores, né? Certo. Né? Não. Arqueólogo, todo mundo é Indiana Jones, né? Ou Lara Croft. Daí quando vem isso. uma decepção total, né? Mas, não, assim, o museu é algo totalmente vivo, ele é inovador, né? Ele é um sinônimo de inovação, porque ele está sempre sendo pensado, está sempre sendo revitalizado. Se gasta muita energia dentro de um museu, não só energia física, mas energia de conhecimento, energia dessa coisa da produção, que nós temos que pensar uma exposição a partir daqueles elementos assim, que o pessoal lá está fazendo teste de doutorado, está fazendo dissertação de mestrado, né? Então, como você vai transformar aquele conhecimento científico e que tem que ter toda a apreciação metodológica e técnica científica, né? Todas aquelas obrigações. E agora, como nós vamos tornar isso de forma popular, né? Então, o museu é sinônimo de popularização da ciência. Mas eu gosto muito mais da ideia da sensibilização e a ideia
de aquilo que tu falou, a ideia do pertencimento, de se estar no museu, de se pertencer. Por mais que eu não nasci aqui, não seja daqui, eu vejo o museu, eu conheço o museu, eu me pertenço àquele espaço. Ele faz parte da minha história. Exato, faz parte da minha história. Então ele é vivo, sim. Legal. Muito bem, eu agradeço muito a presença de vocês. Vida longa ao Museu de Ciências da Univates, né? A gente aprende também durante o programa. E estão todos convidados a conhecerem o nosso museu. Entrem em contato, façam seu agendamento ou venham, se não forem turmas grandes, se for você, seu filho, sua família, venha, conheça prédio 8 da Univates, sala 100 do prédio 8 e o Centro de Memória, sala 205A do prédio 9, também está aberto para ser visitado. Agradecemos a todas vocês pelas informações e a você que nos acompanhou no dia de hoje no nosso programa. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui no programa Centros TV Univates. Até lá!